E aí, tudo certo? Tem horas que acontecem coisas nas nossas vidas, nós vamos a alguns lugares, estamos em alguns lugares em nossas vidas que nós ficamos assim, meu Deus, por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? Por que eu não saio daqui? Ou por que eu tô aqui? Por que tá acontecendo isso? E a gente fica sem entender. É exatamente assim que aquele povo judeu, que foi exilado para Babilônia, tava. A mente deles estava confusa, eles estavam sem entender por que eles estavam ali. O rei Nabucodonosor levou muitos judeus e manteve eles na Babilônia, ali, sob o comando dele. E o povo estava aflito. Foi aí que Deus usou Jeremias. E Jeremias, amando de Deus, disse ao povo um versículo muito bonito, parte de uma carta, na verdade, que eu vou ler para vocês, que fala assim, tá lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro de esperança. Deus, por meio de Jeremias, envia uma mensagem, para aquele povo. Envia uma mensagem para aquele povo, dizendo que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, Deus estava ali com eles e que era para eles ficarem tranquilos, porque estava tudo sob controle. E Deus tinha planos para eles. Planos de trazer um futuro de paz, um futuro próspero. Ali exigia confiança. É exatamente assim que nós ficamos quando lidamos com situações difíceis em nossas vidas. É fácil confiar quando tudo está indo bem pro nosso lado. Difícil é continuar, permanecer quando as coisas saem do lugar. Então, nós precisamos nos atentar a isso, sabe? Nos atentar que Deus tem planos para nós. Às vezes a gente fica assim, nossa, o que será que Deus quer de mim? Quais serão os planos de Deus para minha vida? Planos de fazer você prosperar. E quando eu falo em prosperar, eu não tô falando de dinheiro. E se for dinheiro, que bom, sabe? Se você souber administrar o dinheiro, se você usar o dinheiro e não deixar o dinheiro usar você, mas aí é papo outro vídeo. Mas eu tô falando de prosperidade, de uma vida com a presença de Deus, com uma vida, sabe? A prosperidade aqui vai muito além, se eu for falar aqui também dá outro vídeo, mas planos bons, de um futuro bom. É isso que Deus tem para aqueles que o amam. A Bíblia fala que ouvido nunca ouviu, olho nenhum, mente nenhum imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, às vezes nós somos assim ansiosos, nós não entendemos o lugar que a gente está, o porquê que a gente está passando por aquela situação, mas o Senhor hoje afirma que os planos dele para nossas vidas são planos bons. E que independente do lugar que nós estamos, que a gente possa entender que Deus faz até de situações ruins coisas boas. É verdade. Às vezes acontecem situações ruins com a gente, e que Deus usa aquilo dali para, olha, já que isso aconteceu, eu vou usar disso aqui uma situação boa na vida de fulano, sabe? Porque tem coisas que não é Deus que faz, sabe? Por exemplo, o frio. Sabe o que é o frio? Cientificamente falando, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Da mesma maneira que o mal não existe, Deus não criou o mal. Nós sabemos a história, o que aconteceu, a queda, de Lúcifer, enfim. Mas o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Mas Deus usa até as maldades, as coisas ruins, as situações ruins, para extrair algo de bom. E isso eu tenho aprendido ao longo da caminhada com Cristo. É isso que nós devemos entender. Então, vamos orar? Senhor, nos ensine a ser fiel em toda e qualquer situação. Nos dê sabedoria e discernimento para entender todas as provações, Pai, que nós temos no caminho. Senhor, que nós possamos dar glória a Deus por cada aprendizado, mesmo em momentos difíceis. Que nós possamos te adorar, não só quando tudo vai bem pro nosso lado, mas quando as coisas saem fora do rumo. Porque quando as coisas escapam das nossas mãos, é quando verdadeiramente devemos entregá-las. Na verdade, devemos entregá-las em qualquer situação, mas nós temos a mania de reter, o ser humano tem a mania de reter, e muitas vezes é no deserto que nós entregamos, porque não temos outra escolha a não se entregar ao Senhor, porque onde nossas mãos não vão é o Senhor que vai, Pai. Mas nós queremos fazer isso independente de qualquer cenário. Nos ajude, Pai, nos ajude, nós só vamos conseguir se o Senhor nos ajudar. Que nós possamos entender que os planos que o Senhor tem para nós, definitivamente são planos bons, de um futuro próspero, que nós possamos entender que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Obrigado, Pai. Obrigado por essa mensagem, obrigado por afirmar que está do nosso lado hoje. Muito obrigado. Só temos a agradecer, Pai, por todo cuidado, pelos livramentos que nós vemos e os livramentos que nós não enxergamos. Obrigado, Jesus, por essa palavra que vem de encontro ao nosso coração hoje. É a nossa oração em nome de Jesus de Nazaré. Amém.